Então tá. Boa noite a todos. Então o tema da nossa conversa de hoje é para onde vão os espíritos após a morte. E a mensagem escolhida do livro Pensamento e Vida de Emmanuel é morte. E ele diz assim: sendo a morte o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que, na morte, lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada, de modo intenso, guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhe vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam de hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. As classes são vastos setores de trabalho específico, por intermédio de longa repercussão. Os objetivos que lhes são peculiares naqueles que a compõem. É assim que o jovem, destinado a essa ou aquela carreira, é submetido, nos bancos escolares, a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá, desde cedo, a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia, e o médico, por vindouro, deverá repetir, por anos sucessivos, os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento, para efeito do serviço nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo o que foge
à lei do amor e do progresso, sem renovação e sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a afeição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseado em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Emmanuel. Então, meus amigos, convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, também a Deus nosso Pai, rogando a Ele e a Jesus e também aos nossos amigos e benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, nos amparar e nos acolher nas nossas vidas, e que sejamos a cada dia um pouquinho melhores do que no dia anterior, com a ajuda desses companheiros de jornada. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades, que possamos estar unidos sempre. Que assim seja. Bom, então o nosso tema é meio complicadinho, né? E aí eu tive que buscar aqui fazer umas anotações, porque a memória já está meio falha. E para dizer assim para nós, entre aquilo que eu busquei, né, sobre esse assunto, para onde vão os espíritos após a morte, ou para onde nós iremos, segundo até o próprio pensamento de Emmanuel aqui, onde nós nos colocaremos depois desse caminho que vamos percorrer, né? E chegamos assim, existem várias interpretações sobre o que se passa depois da morte, né? De todas as religiões, de todos os credos, de todas as crenças, muitas são as interpretações para onde nós vamos e o que vai nos acontecer depois que nós morrermos. Mas uma coisa, nessa pesquisa aqui eu acabei, já tinha essa conclusão, né? Mas agora mais concreto, que todas as religiões, todos os movimentos religiosos nos levam a um único lugar. A um único lugar não, a uma certeza. Todas as religiões, todas as crenças têm a certeza da nossa imortalidade, né? Então isso aí se confirmou para mim aqui que em todas as religiões nós acreditamos que nós somos imortais, né? Nós não vamos morrer. E aí a ciência, né? Todas elas têm tanto a ciência como as várias religiões têm um entendimento diferente nessa questão da morte, né? A maioria céu, inferno, né? Purgatório, umbral, e várias possibilidades, dependendo da nossa crença, né? São várias as possibilidades. E a nossa fé pode auxiliar em tudo isso, né? Para a ciência, que estuda hoje e já vem estudando há muito tempo relatos de pessoas, ou podemos chamar assim de experiência de quase morte, né? Cientificamente vem se buscando entender esse fenômeno, né? O que nos acontece. E muitas delas
dizem que esses relatos podem ser explicados, né? A ciência diz que pode ser explicado em função da que tudo aquilo que é relatado nessas experiências de, ou melhor, algumas coisas que são relatadas nessas experiências de quase morte, a ciência buscou explicação na falta de oxigenação do cérebro nesse momento de transição que, que nós estamos passando ali para esse período. Estamos com uma doença ou as visões que nos acontecem, a ciência diz ou quer dizer que pela falta de oxigênio nós criamos uma espécie de alucinação. Então aqueles relatos de pessoas que veem um túnel e a luz no fim do túnel, né? Como a gente já conhece, essa imagem da luz no fim do túnel, de uma luz que se abre para nós, para que nós sigamos a luz, como tem lá no filme. E agora esqueci o nome do filme, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Tá? Tem um filme lá que a hora que ele morre aparece uma luz para ele seguir a luz e ele não segue. Tem essas coisas, né? Um sentimento de que a sensação de sairmos do corpo, né? Essa sensação de nós nos desprendermos do corpo e sairmos e nos vermos de um ângulo diferente, né? O sentimento de leveza, ou até ver pessoas, entes queridos nossos que fizeram a transição antes de nós. Os cientistas, a medicina, a ciência diz que tudo isso são tipos de alucinações que nós temos. Mas também a ciência fica sem saber explicar o que acontece, por exemplo, quando alguém relata que nesse momento viu os procedimentos médicos que estavam sendo feitos nele, ou que ali no hospital foi visitar outros locais, ou viu a sala de cirurgia, ou viu outros movimentos do hospital ou de onde ele estava, e nesse ponto aí a ciência ainda não consegue dizer o que está acontecendo, né? Como é essa experiência de quase morte, se é alguma coisa realmente criada ou se realmente nós vivenciamos isso, né? E fica aí a interrogação. Eu não sei, não passei por essa experiência ainda. Não sei se vou passar, mas... E as religiões? O que nos dizem? E aí eu fui pegando de várias religiões, né? De vários aspectos religiosos, como é a morte. E eu vou tentar trazer aqui para nós, né? Digamos assim, no hinduísmo, os hinduístas creem que a pessoa é uma alma. E depois que o corpo morre, parte para uma outra dimensão. Essa alma vai para uma outra dimensão. Se essa alma for um ser já evoluído, vai para um céu. E depois desse céu, passa um tempo por lá e volta a reencarnar. Né? Eles reencarnam, como o hinduísmo é feito de castas, esses que têm uma evolução maior, eles reencarnam nas castas maiores, nas castas mais avantajadas. Aquela questão de castas da Índia lá. E aqueles que são menos evoluídos vão renascer nas castas menores. Então, aí assim, eles acreditam que nós continuamos vivendo e que nós retornamos ao corpo. Ou seja, o hinduísmo acredita na reencarnação, né? Ele prega essa reencarnação, para que, de acordo com as castas, cada um tem uma missão para ser cumprida. E aí a gente tem várias coisas no hinduísmo que os que são de castas mais inferiores, eles se resignam àquelas castas sabendo que eles podem evoluir e chegar nas maiores. Né? Interessante essa questão de evolução, porque é o que nós também entendemos. E no protestantismo, eles colocam a morte, né, os protestantes colocam a morte como uma passagem para uma passagem para outra vida, para entrar numa outra vida.
Não creem na reencarnação. Os protestantes não creem na reencarnação. Creem também num céu e num inferno. E que serão julgados pela crença que eles tinham, pela fé e o amor que teve na vida a Deus, ao Senhor, né? E não pelas suas atitudes. Então eles creem que vão para algum lugar, não pelas atitudes. Então, por exemplo, se o protestante ele não acredita em Deus, então o destino dele seria um inferno. Se ele acredita em Deus, ele vai para o céu, né? Pela crença, e não pela crença, pela fé, pelo amor, ele vai para um lugar melhor. É interessante essa visão, né? E aí tem assim, como religião também, Umbanda e Candomblé, né? Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra. A Umbanda tem uma matriz africana e acredita na reencarnação, tá? Quando morre, pode ir para lugares diferentes. O universo é composto de várias linhas regidas por entidades divinas, né? Eles colocam assim como se fossem várias esferas, né, desse universo, e cada esfera é regido por uma entidade divina, ou dirigido, ou regido. E nós evoluímos de planos menores para planos maiores, né? Eles também acreditam nessa evolução do espírito, né, do ser imortal, né? E não, mas eles não acreditam que se evoluem para planos melhores e não reencarnam para evoluir. Evolui-se em espírito mesmo, não precisa reencarnação para evoluir. No Candomblé, que seria uma religião brasileira de matriz africana, não há punição eterna, nem ideia de céu e inferno, né? Eles acreditam que as almas têm de cumprir um destino e se não alcançar o objetivo, as almas, né, os espíritos ficam por aqui, vagando entre nós, na Terra, até se tornarem conscientes de si mesmo e alcançar uma eternidade. É o que eles colocam, né? E nós vamos alcançar essa eternidade. Isso aí no Candomblé, tá? A Umbanda é uma, a Candomblé é outra. E aí, mais uma religião que seria o islamismo. O islamismo diz assim que o mundo foi criado por Alá, né? O Deus que eles acreditam. Alá é esse Deus. Foi criado por ele e que ele trará de volta à vida todos que morreram. Quando? No último dia, né? Quando todos serão julgados e aí retornarão à vida. Uma nova vida terá início ali quando formos julgados, uma nova vida teria início. E assim existe uma preparação para uma outra existência dessas almas, de acordo com o julgamento que foi feito ali, né, no último dia. De acordo com esse julgamento, se essas almas vão para o céu ou para o inferno. Então o islamismo também tem essa diferenciação entre céu e inferno. É até interessante a gente buscar essa compreensão. Lógico que hoje, na nossa conversa aqui, ela é meia que acelerada, mas quando a gente consegue buscar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, são visões bastante interessantes de cada religião, né? Aí uma outra que estava lá é o budismo. O budismo acredita que o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo. Não tem tanto pode regredir como pode progredir na escala dos seres vivos. Então, quando a morte, né, o espírito retorna em um corpo que pode ser inferior ao que ele estava, ou superior, ou no mesmo patamar, né? Ou seja, dependendo da conduta, poderá reencarnar como um ser humano ou como um animal. Lá no budismo a crença é assim. E que esse espírito, essa alma, continua nascendo até cumprir o karma, que são as marcas da lei de ação e reação que ele infringiu para ele mesmo. E pode reencarnar em mundos diferentes, tá? Pode ir para cada
para lugares diferentes. E daí ele coloca os evangélicos, fazendo algumas distinções entre eles. Mas eu peguei num geral aqui, né? Que os evangélicos, das seitas evangélicas, batista, adventista e várias outras, que tudo vem de um mesmo, praticamente de uma mesma matriz, né? Eles dizem que todos acreditam num juízo final, que nós seremos julgados, em algum momento seremos julgados. Todos seremos julgados e Deus decidirá ali no seu julgamento quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, né? Claro que de acordo com as nossas atitudes durante a vida, né? E a ressurreição, né? Eles não acreditam em reencarnação, mas sim em ressurreição. E a ressurreição acontecerá quando houver a volta de Jesus, quando Jesus voltar, né? Assim, a maioria deles acredita que depois da morte, e principalmente os adventistas, acreditam que na morte a alma vai ficar dormindo até esse julgamento, até o dia desse julgamento, tá? Isso aqui, sim, na pesquisa que eu fiz, tá? E peço a vocês que, se tiverem interesse, aprofunde a pesquisa, porque é sempre um aprendizado a mais, né? E aí a outra religião, e que daí essa eu acredito que seja a maioria da população, pelo menos brasileira, né? Não sei se é a maioria, mas um grande número, que é o catolicismo, né? E o que acontece depois da morte, né, para o catolicismo, envolve céu, inferno e purgatório. Eu não vou falar muito do purgatório porque já tem algumas crenças de que ele não existe mais, né? Mas assim, mas sempre existe essa possibilidade, né? E a ida para esses lugares, né, para esses 3 pontos ali pré-determinados, depende da ação que o espírito, que a alma teve em vida. Cada um vai para um lugar de acordo com aquilo que fez. Praticamente essa crença é de todos nós. Mas o interessante ainda, eu volto a dizer, que é que todas as religiões acreditam na continuidade da vida, né? Da vida da alma em algum lugar, né? E também no catolicismo o espírito não retorna em outros corpos, ele não reencarna. Creem na imortalidade e na ressurreição, né? Que a ressurreição seria a volta do espírito num mesmo corpo. E aí a gente já tem dentro da doutrina espírita uma outra visão para isso, que a ressurreição existe. Está lá no Livro dos Espíritos, eu não vou saber em qual questão, mas esses dias atrás eu vi que a ressurreição é nós retornarmos ao mundo espiritual. Essa é a verdadeira ressurreição, porque nós viemos de lá para cá e daqui nós retornaremos para lá, né? E que no catolicismo só se morre uma vez e somos julgados pelos nossos atos em vida. Aquilo que nós fizermos aqui que vai determinar para onde nós vamos. Se formos perdoados pelo que nós fizemos, né, nós vamos para um céu. E se viver em comunhão com Deus e com as bem-aventuranças, no caso, né? E caso contrário, se nós não formos perdoados no nosso julgamento, se nós não agimos bem, nós iremos para o inferno, né? E os que forem para o céu ressuscitarão para a vida eternamente, né? E aqueles que forem para o inferno ficarão lá. Também existe essa questão do purgatório, que a pessoa fica ali, tipo, aguardando esse julgamento para saber se será ou não perdoado, ou se não cometeu pecados suficientes, ou se também não cometeu, se não fez o bem, não fez o mal, fica ali aguardando esse julgamento, né? E aí, por fim, a nossa doutrina, né? Como diz aqui Emmanuel, né, na nossa mensagem, sendo a mente o espelho da vida, né, entendemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nossos desejos, à custa da reflexão reiterada de nosso
de modo intenso, de nós não, de modo intenso, né? Então aquilo que nós acreditamos e que o nosso pensamento cria é para onde nós vamos. E na doutrina espírita nós temos a certeza de que a morte não é o fim, né? Muito antes pelo contrário, é uma continuidade. E que daqui nós vamos para esse plano, que nós colocamos esse plano espiritual, de acordo com aquilo que nós vivenciamos, né? Onde entra aí a lei de ação e reação, o nosso livre-arbítrio, aquilo que nós fazemos conosco mesmo, que nós somos esse espelho de nós mesmos, né? E tudo aquilo que nós criamos para nós, nós vamos vivenciar de intensidade maior ou menor, de acordo com as nossas crenças, com as nossas atitudes. A morte não é o fim, vamos para um plano espiritual e após um tempo nesse plano espiritual nós podemos retornar, nós vamos rever as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos de bom será mérito para nós, aquilo que nós fizemos de não bom nós teremos que retomar as atividades e reiniciar aquilo que não nos ajustarmos perante a nossa própria vida, né? A prática do amor e do bem nos faz progredir, né? Mais rápido, nós vamos crescer, nos desenvolver um pouco mais. A prática do mal, né, faz com que nós retornamos para novas oportunidades de crescimento, pela própria reencarnação. Nós retornamos para cá para fazer todas as mudanças necessárias, para fazer as alterações ou para corrigir as nossas imperfeições até que nós atinjamos a perfeição que nos é esperada e aquela que nós estamos destinados a chegar. E creiam, nós chegaremos lá. Então, segundo o que diz Emmanuel aqui para nós, né, nessa mensagem que eu li no início, alguns não ouviram, né, mas nós somos, e não só Emmanuel, como diz Joana de Ângeles, que nós somos os arquitetos de nós mesmos. Nós criamos a nossa vida, e a vida plena, né, de ambos os lados da vida, digamos assim. Quando aqui estamos, como espíritos imortais que somos, criados por Deus, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição, ou seja lá, do átomo ao arcanjo, e nós vamos seguir esse processo evolutivo. Alguns de nós mais rápido, outros de nós mais devagarzinho, até chegarmos nesse ponto que seria a perfeição relativa a que estamos destinados, né? Não seremos perfeitos como o Pai Celestial é, mas atingiremos uma certa perfeição até onde nós podemos alcançar. Então, quer dizer, nós temos ainda uma longa etapa e pelos nossos estudos de quando nós fomos criados, simples e ignorantes, ou do átomo até onde nós chegamos hoje, nós teremos um tempo igual, equivalente, até chegarmos a essa angelitude, né? Do átomo ao arcanjo, ao anjo, sei lá como queiram, mas nesse processo de evolução, nós pegamos alguns atalhos, alguns caminhos, erramos um pouquinho, acertamos outro tanto, mais acertamos, acho, que mais acertamos do que erramos, ou mais erramos do que acertamos, mas tudo isso nesse processo de evolução em que nós chegaremos a novos horizontes e ascenderemos, acessaremos essa luz que está em nós, ainda hoje encobertinha, né? Meia coberta, mas gradativamente ela vai aparecendo e nós vamos nos melhorando a cada dia, a cada momento, tá bom? Então, é mais ou menos não, é isso, né? Para onde nós vamos, né, depois da morte? E como nos diz Jesus, né, o nosso guia, o nosso modelo, que nós iremos
para onde estiver o nosso coração, né? Onde estão os nossos maiores anseios, os nossos maiores desejos, né? Nós iremos para esse lugar, mais cedo ou mais tarde, né? Nós chegaremos lá. Alguns de nós, eu assim um pouquinho mais cedo, né? Que outros, mas como diz o Mário, sempre diz que nós autorizamos ele a dizer, mas hoje eu digo que ele nos autoriza a dizer. E não me levem a mal, mas todos nós vamos morrer, né? A doutrina espírita nos diz isso. Todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos morrer. Como nós já morremos várias vezes, nós não lembramos dessa morte. Ainda bem, né? Assim como nós não lembramos do que nós fizemos antes, mas na certeza de que hoje nós vivenciamos aquilo que nós construímos para nós no nosso passado. E amanhã iremos vivenciar aquilo que nós estamos construindo hoje para o nosso futuro. É isso, meus amigos. E agradeço a vocês pela presença, pela participação, dizendo que nós continuamos aqui por mais alguns. Nós continuaremos aqui online por um bom tempo. Quer dizer, hoje esse módulo online não vai deixar de existir. E daqui a algum tempo, eu acredito que mais um mês por aí, a gente já vai estar conseguindo voltar à nossa atividade presencial também, tá? E aí faremos as palestras presenciais e online também, beleza? Vou fazer a nossa prece e depois abro para todos que quiserem falar, tá bom? Então vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos em agradecimento a Deus nosso Pai por todas as oportunidades que Ele nos dá, por todas as oportunidades de conhecimento, de entendimento e principalmente por essa oportunidade dessa doutrina que nos dá entendimento, que nos aclara a visão para o nosso futuro e que nós possamos, Senhor, compreender esses ensinamentos e seguirmos confiantes nesse caminho de amor e de bem. Obrigado, Pai, que possamos estar unidos a vós, hoje e sempre. Que assim seja.